Então, galerinha, corrigindo aqui as questões do simuladinho 03, tá? A matéria foi MRUV, movimento retilíneo uniformemente variável, tá bom? É claro que teremos também questões aqui de matérias anteriores, mas o foco será MRV. Então vai ser aquela correção rápida, sem demora e sem enrolação. Fechado? Então partiu aqui. Questão número 37. Um veículo 1 está parado em uma rodovia retilínea quando no instante t igual a zero, outro veículo 2 passa por ele com velocidade de módulo igual a 30 metros por segundo. Então, vamos ver se a gente consegue visualizar isso aqui no gráfico direitinho para vocês. Calma aí, deixa eu só pegar aqui para poder fazer certinho aqui para vocês, tá? Ao vivo. Pronto, pegou aqui. Então, olha só. Tá vendo aqui o veículo 2 está em azul, tá? O veículo 2 está aqui em azul. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Tá vendo? A partir da velocidade de 30 metros por segundo, ele passa aqui e aí ele fica andando até esse tempo aqui de 20 segundos com a velocidade de 30 e aí depois ele vai caindo a velocidade, tá? Então no tempo 30, a sua velocidade cai de 30 metros por segundo para 10 metros por segundo. Fechado? Conseguiu entender? Beleza. Aí vamos ver agora o veículo 1 o que está fazendo, tá? Deixa eu apagar aqui a sinalização do veículo 2. Agora vamos para o veículo 1. Tu poderia começar a fazer análise pelo veículo 1 também, tá? Não tem problema não. O veículo 1, ó, no instante T0 ele estava aqui em repouso, tá? E aí ele vai aumentando sua velocidade, nessa marcação em vermelho. Quando chega no tempo 30 segundos, ele também fica com a velocidade igual a 10 metros por segundo. Fechado? Então é isso que o texto está dizendo. Depois de ter terminado o intervalo de tempo, os dois veículos passam a trafegar com velocidades de módulos iguais, tá? Lembra que na EA a gente não usa escalar, a gente usa a expressão módulo, conforme demonstra o gráfico. Desprezando as dimensões dos veículos, a distância que os separavam no instante em que suas velocidades de módulos se igualam, tá? Então ele quer saber a distância quando o tempo era 30, que a partir do tempo 30 as suas velocidades se igualaram, tá? Então é isso que ele quer saber. Qual era a distância entre eles até o momento 30 segundos. Como é que a gente vai calcular essa distância, gente? A gente vai calcular usando a área do gráfico. Lembra que a área do gráfico, num gráfico de velocidade pelo tempo, a área é numericamente igual ao espaço que eles andaram, o deslocamento? Então, beleza. Vou pegar primeiro o gráfico do veículo 1, que é essa linha vermelha, até o tempo... Acabou que ficou aqui meio esquisito. Até o tempo 30 segundos, tá? Então, a área é dessa figura aqui, que é um triângulo, tá? Então, vamos calcular aqui a área do triângulo. Vou botar em vermelho para ficar mais fácil de vocês verem que eu estou falando da linha do primeiro veículo, tá? Que está em vermelho também, que é um triângulo. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo vale 30. A altura desse triângulo vale 10, tá? Ó, altura aqui, 10, beleza? A altura vale 10. Tudo isso dividido por 2. Fazer aqui, ó, 30 vezes 10, 300 dividido por 2, 150 metros é o deslocamento do veículo 1. Fechado? Vou apagar aqui no gráfico para não ficar muita informação. Opa, passou para o próximo. Tá? Então, vou apagar, beleza? Qualquer coisa, volta o vídeo aí. Vou apagar aqui para não ficar muita informação no desenho, beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o veículo 2. Eu vou até usar a caneta azul aqui, tá? Usar esse azul aqui, para poder mostrar que agora é do veículo 2, tá? Que ele estava com uma velocidade de 30, aí depois, até chegar ao tempo 30, ele diminuiu a sua velocidade. Até chegar ao tempo 30 segundos, ele diminuiu a velocidade. Então, gente, a área desse gráfico sempre vai ser da linha
da função até o eixo do tempo. Então, a área é essa daqui, ó. É todo o desenho até o eixo do tempo, tá? É todo esse desenho aqui que eu estou pintando de azul, você tá vendo? É todo esse desenho. Nesse desenho, gente, eu não consigo ver de cara que figura é, mas dá para reparar, eu estou vendo aqui que eu posso dividir essa figura em duas, tá? Pode ser esse trapézio aqui e depois, deixa eu botar uma cor aqui que chama atenção, e esse retângulo aqui, tá? Porque é todo o desenho. Então é a área do trapézio mais a área do retângulo, tá? Então vamos lá, vamos calcular a primeira área do trapézio, tá? É base maior, é trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Lembra? Vamos agora então para a fórmula, ó. Base maior mais base menor. A base maior do trapézio, que é essa área rachurada em preto, vale 30, a base maior, mais a base menor, esse aqui, vale do 0 até o 20, tá vendo? Até aqui, ó, que é até o 20. Então, a base menor vale 20. A altura vale do 10 até o 30. A altura também vale 20. Beleza? Cuidado para não se enrolar na hora de ficar olhando o desenho, tá? Dividido por 2. Vamos lá. 30 mais 20 é 50, tá? 30 mais 20 dá 50. Aqui dá para simplificar. 20 dividido por 2 dá 10. Então, 50 vezes 10 vai dar 500 metros. Beleza? Agora, a gente vai calcular a área do trapézio de baixo, tá bom? Então, vamos continuar aqui com a caneta azul para poder mostrar que essa área... A trapézio não, do retângulo, perdão. Então, vamos calcular agora a área do retângulo. Como é que vai ficar? Base vezes altura. A base vale 30, tá? A altura, ó, é só desse retângulo que tá rachurado em verde, tá? Vale 10, beleza? 10 vezes 30, 300. Fechado? 300 metros. Então, eu sei que o veículo 1, ele andou 150 metros e o veículo 2, que é toda aquela área, ele andou 500 mais 300 metros, tá? Então, aqui o veículo do gráfico azul, que é o 2, ele andou aqui 800 metros. Fechado? 800 metros. Então, essa diferença entre eles vai ser o quê? A diferença da medida, tá? Então, será 800, que é essa medida aqui, menos os 150, que é essa medida aqui. Fechado? 800 menos 150 vai dar 650 metros, que é a resposta que está na letra B. Fechado? Entendeu? Tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos para a próxima. Então, próxima questão, gente. Questão 38. Um avião, ao aterrissar, toca a pista com uma velocidade de 90 metros por segundo. Vamos marcar ali a velocidade, essa informação é importante, tá? 90 metros por segundo. Desacelera a 5 metros por segundo ao quadrado até parar. O que significa esse parar? Significa que a velocidade final é igual a zero. Qual o tempo gasto para o avião parar? Ele quer saber tempo, gente. Se ele quer saber tempo, não pode ser Torricelli, certo? Bom, ele deu aceleração, então superpoderosa não vou precisar usar. Então, ou vai ser voate ou vai ser sorvetão. Como ele me deu velocidade final e velocidade inicial, então é voate, tá? Então, bem rápido aqui, ó. Voate, beleza? Velocidade final é até parar, então velocidade final é 0. Velocidade inicial, 90. Aceleração, se ele está desacelerando, então a aceleração está contrária à velocidade. Então, se estou botando a velocidade positiva, a aceleração será negativa, tá? Então, vai ficar, passo menos 5t para cá, vai ficar 5t dividido por 90. T é igual a 90 dividido por 5.
que é a mesma coisa que 180 dividido por 10, fazendo de cabeça, tá? Multipliquei por 2 em cima, 2 embaixo. 180 dividido por 10, ou seja, 18. Então, 90 dividido por 5 vale 18, tá? É o jeito maluco do Paranaguá fazer conta. Fechado? Então, letra B, questão 38, 18 segundos. Então, na primeira questão você gastou um tempo, na segunda questão já foi rápido, entendeu? Então, é assim que você tem que fazer. Uma questão gastou tempo, se outra questão foi rápido, então você está ganhando tempo aí. Fechado? Então, a questão foi, vamos agora para a próxima questão. Próxima questão é a questão 39, tá? Vamos lá. A figura a seguir representa um gráfico do movimento de um corpo. Lembra? Gráfico, sobre o que o gráfico está falando. Sempre esse bizu, tá? Sobre o que o gráfico está falando. Ele está falando de um gráfico de velocidade em função do tempo. Se esse gráfico de velocidade em função do tempo, dedinho subindo, aceleração positiva. Dedinho descendo, aceleração negativa. Então, já sei que aqui a aceleração é negativa. E se ele perguntasse a distância, é só calcular a área desse trapézio que está deitado, tá bom? Eu não sei o que ele quer, mas eu já estou trazendo na minha memória quais coisas eu sei sobre o gráfico de velocidade pelo tempo. Fechado? Mas eu nem sei o que ele está querendo, tá? Eu estou mostrando aqui o que ele pode pedir e vai ser rápido se ele pedir isso. A interpretação desse gráfico é: está se movendo com velocidade constante? Não, a velocidade está diminuindo, tá? Está errado. Ele está ficando em repouso? Não, a velocidade está diminuindo, está errado. Move-se com aceleração constante? Opa, é um gráfico de MRUV. Se é um gráfico de MRUV, a gente sabe que aqui a aceleração ela é constante. E nesse caso ela é até negativa, tá? Mas a aceleração é constante. Então a aceleração é constante. Sim, tá certo. Move-se com uma aceleração que diminui uniformemente? Não. A gente não estudou nenhum movimento, e na especialista não cai nenhum movimento em que a aceleração aumenta ou diminui, tá? No MRU não tem aceleração e no MRUV a aceleração é constante. Então, esse negócio de aceleração diminui é falso. Então, resposta letra C. 39, rápido também, já foi, viu? Já ganhamos tempo. Então, vamos agora para a próxima questão, questão de número 40, tá? Segue aí, que aqui eu sigo também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, presta atenção aqui. A questão parece ser grande, né? Então, deixa eu pegar aqui um marca-texto para a gente marcar o que a gente achar de mais importante, tá? O freio ABS ou trava ABS é um sistema de frenagem que evita que a roda bloqueie quando o pedal do freio é pisado fortemente e entre em derrapagem, deixando o automóvel sem aderência na pista. Assim, evita o descontrole do veículo, permitindo que o veículo seja desviado enquanto se freia. A derrapagem é uma das maiores causas de acidentes graves, tá? Volta para cá. A maior causa de acidentes graves ou agravante de acidente. Na Alemanha, por exemplo, 40% dos acidentes são causados por derrapagem. Beleza. Aqui é só por enquanto é blá blá blá, contextualizando. A principal diferença observada dos veículos equipados com sistema e sem o ABS, ou seja, com ABS e sem ABS, é o tempo que eles param completamente, tá? Então, a principal diferença é o tempo que eles parem, né? Pararem completamente. Então, já sabe que está falando coisa sobre parar. Um veículo que não dispõe de freio ABS demora em média 7 segundos para ser desacelerado de 90 km por hora até parar completamente. Bom, vou pegar essa primeira informação. Um veículo que dispõe de freio ABS demora em média 7 segundos para ser desacelerado de 90 até parar completamente. Então, eu vou já anotar isso aqui que pode ser importante, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui, volta. Cadê a caneta? Deixa eu pegar a caneta aqui, vamos lá. Um freio com ABS, não, então eu vou botar aqui, ó, com ABS. O que eu tenho de informação aqui quando ele fala com ABS? Que ele demora um ΔT de 7 segundos para ele trazer uma velocidade inicial de 90 km por hora
quanto que é 90 km por hora passando para metros por segundo, hein, gente? É só dividir por 3,6, né? 90 dividido por 3,6 vai dar 25. Então, aqui vale 25 metros por segundo. Até parar. Então, velocidade final igual a 0 metros por segundo. Bom, já botei aqui as informações com ABS. Agora, enquanto um veículo... Não, isso aqui é um veículo que não dispõe. Deixa eu só acertar aqui. Aqui é sem ABS, tá? Sem ABS. Agora é com ABS. Com ABS, tá? Primeiro ele fala, não dispõe do freio ABS. E agora, enquanto um veículo com ABS durante a frenagem é desacelerado a 5 metros por segundo ao quadrado, de 90, velocidade inicial também 90 km por hora, que é a mesma coisa de 25 metros por segundo. Acabei colocando ali também, né? Até parar, velocidade final igual a 0 metros por segundo, tá? Então, sem ABS, demora 7 segundos para sair do 90 para o 0. E com ABS, ele tem uma frenagem, uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado para tirar do 90 km por hora, que significa 20 metros por segundo, a 0, tá? Então, aqui ele me deu tempo, aqui ele me deu aceleração. Com base nessas informações, é possível concluir que a diferença de tempo de frenagem entre os dois sistemas... Ele quer saber a diferença de tempo de frenagem, gente. Sem ABS, já está aqui. Agora eu tenho que calcular o tempo com ABS. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração. VOAT de novo. Concorda comigo? VOAT. Se ele está querendo o tempo e me deu velocidade final, inicial, aceleração, VOAT. Velocidade final 0, velocidade inicial 25, a aceleração, como ele está desacelerando, a aceleração está contrária à velocidade. Se a velocidade está positiva, a aceleração vai ser negativa, vezes tempo. Certo? Então vai ficar 5t, passou para cá com sinal contrário, igual a 25, logo... T é igual a 25 dividido por 5, que é igual a 5 segundos. Como ele quer saber a diferença de frenagem? Bom, sem ABS ele demora 7 segundos. Com ABS ele demora 5 segundos, tá? Então, com ABS ele freia mais rápido, tá bom? Então, essa diferença de tempo é de 2 segundos. Fechado? É assim que a gente faz essa questão. Então, questão 40, letra B, 2 segundos. Curtiu, gostou, tranquilo, fácil. Um texto grande, mas a física não estava nem tão difícil assim, né? É só o texto que é bem grande, tá? Então, vamos agora aqui passar para a próxima questão. Bom, próxima questão é uma questão de análise de gráfico, tá? E aí, mandou bem nessa questão? Vamos lá? Considerando que S, V e T representam respectivamente espaço, velocidade e tempo, assinale a alternativa em que o gráfico não representa o movimento retilíneo uniforme, tá? Eu quero o gráfico que não é de MRU. Fechado? Então vamos lá. Primeiro aqui, letra A. Tô vendo aqui, ó, S em função de T e o gráfico é uma reta. Então, isso aqui é um gráfico de MRU. Fechado? Então, ele representa o MRU. Estou procurando o que não representa. Mais um gráfico de S em função de T, com reta. Lembrando que no MRUV é parábola o S em função de T. Então, mais um gráfico que é de MRU. Eu quero o gráfico que não representa. Esse também representa. Letra C é um gráfico de velocidade em função de tempo, tá? E repare que aqui a velocidade nem sobe nem desce, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, então esse gráfico aqui também é de MRU.
E eu estou procurando o que não representa. Então, por enquanto, A, B e C representam. Na letra D, eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, onde a velocidade está aumentando, tá? Eu tenho aqui dedinho subindo, então a aceleração é positiva. E eu tenho aqui um gráfico mostrando que está passando o tempo e a velocidade está aumentando. Então, esse gráfico, com aceleração constante e velocidade mudando, é um gráfico de MRUV, porque a velocidade não está sendo constante, ela está mudando. Se a velocidade está mudando, tem aceleração. Se tem aceleração, é MRUV, tá? Então, o gráfico que não representa MRU é o gráfico da letra D. Fechado? Tranquilo? Vamos agora para a próxima questão. Mais uma questão rápida aqui, hein? Questão agora 42, tá? Vamos aqui para uma questão número 42. A velocidade máxima que um atleta atinge numa competição de corrida saindo do repouso. O que significa, gente, saindo do repouso? Saindo do repouso significa velocidade inicial igual a zero, tá? Então, essa velocidade máxima é de 43,2 km por hora. Essa é a velocidade máxima, a velocidade final. 43,2 km por hora. É um número que a gente não está acostumado a ver em exercício, né? Então, vamos lá. Considerando que o atleta parte do repouso, saindo do repouso, parte do repouso, já botei velocidade inicial igual a zero, e desenvolve uma aceleração, ele deu aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado, o tempo em segundos necessário para ele atingir a velocidade de aproximadamente, pontinho. Então, como eu quero saber tempo e tenho velocidade inicial, final, aceleração e tempo, então a fórmula que vem na nossa cabeça é VOAT, certo? Então, vamos partir aqui para o VOAT. Então, só que eu estou com um probleminha aqui, gente. Repare que ele quer o tempo em segundos. A minha aceleração também está no sistema internacional, mas a minha velocidade final não está no sistema internacional. Então, eu vou ter que dividir aqui por 3,6, tá? Para passar de km por hora para metros por segundo. Então, vamos fazer aqui um rascunho rapidinho. Vou multiplicar que vai ser 43 ou 432 dividido por 3,6. Lembre que eu estou aqui multiplicando por 10 em cima e 10 embaixo, tá? Aí 43,2 ficou 432 e 3,6 ficou 36, tá? Fiz isso aqui só para poder facilitar a nossa conta na hora de dividir, certo? Então, vamos lá. 1 vezes 36, 36 para 43, faltam 7, tá? Baixo 2. 72 dividido por 36 dá 2. 2 vezes 36 dá 72, 0. Então, eu sei que 43,2 km por hora é a mesma coisa que 12 metros por segundo. Agora que eu passei a velocidade para metros por segundo, eu posso jogar na fórmula. Velocidade final, 12. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 1,2 vezes tempo. É tempo parado. Agora eu vou pegar esse 1,2 e passar para o outro lado dividindo, tá? Então, o tempo será 12 dividido por 1,2, que isso será igual a 10 segundos. Resposta, letra D. Tranquilo? Então, a pegadinha aqui era qual? Conseguir passar km por hora para metros por segundo, tá? O restante, tirando essa conta que você teve que fazer a mais, era só aplicar na fórmula e partir para o abraço. Então, a questão 43 foi. Vamos agora para a questão número... questão 42 foi. Vamos agora então para a questão número 43. Fechado? Questão número 43. Já chega aqui. Um avião a jato necessita de uma velocidade mínima de 120 metros por segundo para poder decolar. Então, o avião vem e precisa dessa velocidade para poder decolar. Partindo do repouso, o que é repouso, gente? Repouso é velocidade inicial 0, certo? Esse avião necessita percorrer com aceleração constante uma distância de 1.440 metros. Vamos lá. Eu tenho aqui a velocidade final que ele precisa, que é de 120 metros por segundo.
Ele parte do repouso, então a velocidade inicial vale 0 metros por segundo. Ele me deu um determinado deslocamento, que é de 1.440 metros, todo mundo no sistema internacional. A menor aceleração que deverá possuir para decolar. Então, qual é a menor aceleração que ele precisa ter para decolar? Tá? Bom, eu tenho velocidade final, inicial, ΔS, aceleração. Não tenho tempo e não pedi o tempo. Não perca tempo, use Torricelli, isso aí. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. A velocidade final vai ser o 120 ao quadrado. A velocidade inicial corta 2 vezes a aceleração, vezes ΔS, que é 1440, certo? Quanto que é 120 ao quadrado? 12 ao quadrado é quanto? 12 ao quadrado é 144, tá? Acrescento mais 2 zeros, fechado? Vai ser 2, olha o que eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 1440 vezes a aceleração. Olha o que eu vou fazer aqui, gente. Eu reparei que eu posso cortar esse zero com esse zero. E que se eu dividir aqui por 144, vai dar 1. E se eu dividir aqui por 144, vai dar 10, tá? Então, ficou 10 aqui e aqui ficou 2A. Então, a aceleração vai ser 10 dividido por 2, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Se você não conseguiu observar que aqui eles eram múltiplos e dava para cortar, simplificar, você fazendo a conta, você ia achar o mesmo valor. Só que você ia fazer mais conta, tá bom? Então, questão 43, resposta a letra D, tá? Questão típica. Não deu tempo, não pediu tempo, não perca tempo, use Torricelli. Então, agora vamos para a questão número 44, fechado? Questão número 44 aqui é uma questão de análise, tá? Então, vamos aqui analisar aqui. Um caça da Força Aérea Brasileira toca a pista de pouso com uma velocidade inicial de 70 metros por segundo. Velocidade inicial de 70 metros por segundo. O piloto aciona o freios paraquedas de frenagem, imprimindo uma desaceleração que ele já até considerou o sinal de menos 5 metros por segundo ao quadrado, mostrando realmente que a aceleração está contra a velocidade. Com base na classificação dos movimentos, no instante t igual a 10 segundos, o movimento desse caça eu quero saber nesse tempo se ele é progressivo ou retrógrado. Para eu saber se é progressivo ou retrógrado, eu tenho que calcular o quê? A velocidade que ele vai estar nesse tempo, tá? Não é a velocidade inicial, não. Eu quero saber a classificação dele depois de 10 segundos. Então, eu jogo aqui no Voat, certo? Velocidade final eu quero descobrir. A inicial vale 70, a aceleração menos 5 e o tempo vale 10. Então, a velocidade final vai ser 70 menos 50, que é igual a 20 metros por segundo. Me deu uma velocidade positiva, então o movimento é progressivo. Então, aqui do retrógrado some e aqui do retrógrado some. Agora eu tenho que ver em relação à aceleração, tá? Aceleração negativa, velocidade positiva. Então, esse tipo de movimento é retardado, tá? Então, é progressivo e retardado. Resposta, letra C. Entenderam? Tranquilo? De boa? Então, questão 44 foi. Vamos agora para a questão número 45. Bom, questão número 45. Um drone de vigilância obedece à função horária do espaço. S é igual a 30 menos 20t mais 2t ao quadrado. Certo? Essa aqui é a função horária que está mostrando ali. Ao percorrer uma linha reta de inspeção, o instante em segundos em que o drone inverte o sentido do movimento, invertendo
teu sentido do movimento é descobrir o tempo em que a velocidade é igual a zero. Isso que é saber o tempo que ele inverte o sentido. Então, gente, eu não vou fazer nada aqui nessa função que ele deu. Eu preciso montar voat para descobrir o tempo em que a velocidade é igual a zero, tá? Então, montando o nosso voat, tá? Sempre que ele quiser saber o tempo em que o veículo muda de sentido, eu uso o voat, tá? Velocidade final é zero. Velocidade inicial e aceleração, o tempo eu quero descobrir. Bom, por que ele deu o sorvetão? Para poder retirar do sorvetão essas informações que estão faltando no voat. A velocidade inicial e a aceleração, tá? Então vamos aqui, ó. Olhando para o voat, eu sei que esse 30 é a posição inicial. Olhando para o voat, eu sei que quem fica perto do t é a nossa velocidade inicial, menos 20. E eu sei que quem fica perto do t ao quadrado é o a sobre 2. Então, o a sobre 2 é igual a 2. Logo, o a é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Show? Então, velocidade inicial é menos 20 e a aceleração vai ser mais 4. Então, vamos lá. Pega esse menos 20 e joga para cá. Fica 20 positivo igual a 4t. Se você jogou 4t para lá, pode ser também. Pega esse 4 que está multiplicando, passa para lá dividindo, certo? Então, vai ficar 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 vai ser igual a 5 segundos, que é a resposta que a gente está procurando. Show? Então, gente, procurar o tempo que ele muda de sentido é procurar o tempo que a velocidade é igual a zero. E isso acontece através do voat. É no voat que você descobre o tempo que a velocidade é igual a zero. Por que ele deu sorvetão? Para você fazer essa busca dos dados que estavam faltando para o voat. Fechado? Então, 45 foi. Vamos agora para a questão número 46. Estamos acabando, tá? Questão número 46. O gráfico abaixo representa a velocidade de uma partícula em função do tempo. Então, o gráfico representa a velocidade, tá? Em função do tempo. Já até está dizendo aqui em cima, tá? Velocidade em função do tempo. Sobre o que o gráfico está falando? Durante um teste em túnel de vento, onde a velocidade sobe linearmente de 0 a 20 metros por segundo em 5 segundos. Vamos ver isso aqui no gráfico, ó. A velocidade aqui está 0, aí ele vai subindo. Quando chega num tempo aqui de 5 segundos, que ele não marcou no gráfico, mas ele falou no texto, essa velocidade é de 20 metros por segundo. Entenderam? E depois permanece constante igual a 20 metros por segundo, ó, continua constante igual a 20 metros por segundo por mais 5 segundos. Então, se nos 5 segundos chegou ali, por mais 5 segundos vai ser 10. Então, ele falou tudo no texto, o que está demonstrando no gráfico, tá bom? A pergunta é: a distância total percorrida pela partícula nos 10 segundos de observação. Gente, eu estou no gráfico de velocidade em função do tempo, certo? Se eu estou num gráfico de velocidade em função do tempo, como é que eu consigo descobrir essa distância percorrida? Ah, parar! Como vou dar para descobrir o deslocamento e ele ficou só com velocidade positiva, só em um sentido, então esse deslocamento é a própria distância percorrida. Lembra que você falou? A distância percorrida é a soma do deslocamento desconsiderando os sinais. Ah, então eu vou descobrir o deslocamento, porque o deslocamento nesse caso aqui vai ser igual à distância percorrida sem eu considerar os sinais. Sim. E você consegue falar para mim que
figura é essa formada pela linha da função mais o eixo do tempo? Consigo sim, parar. Esse desenho formado aí é um trapézio. Então, nossa distância percorrida vai ser, nesse caso, igual à soma dos módulos do deslocamento, tá? Que vai ser numericamente igual à área. Pará, eu não fiz bonitinho assim igual você não, eu só calculei a área e Brasil. Não tem problema não, mas cabe a mim explicar para você passo a passo o que é que a gente está fazendo, tá? Mas era só calcular a área mesmo. E a área é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior é essa base aqui, de 0 a 10. 10. Mas a base menor é daqui até o 10. Lembra que aqui é o 5? Lembra que ele falou que aqui é o 5? Então, de 5 até o 10 dá 5. Base menor igual a 5. A altura é toda a altura do trapézio, de 0 a 20. Então, a altura vale 20. Dividido por 2. Bom, aqui corta, vai dar 10, certo? 10 mais 5 dá 15. 15 vezes 10 dá 150 metros. Então, a distância que a gente está procurando vale 150 metros. Fechado? Tranquilo? De boa? Então, 46 também foi. Vamos agora para a questão número 47. Questão número 47. Ó, duas viaturas aqui da FAB em sentidos contrários, uma distância de 500 metros. Tá considerando aqui ponto material porque não está me dando o tamanho do carro. Já estou olhando o desenho e já imaginando aqui, tá? Ele está me dando ali uma velocidade do carro cinza para a direita e está me dando a aceleração aqui do carro azul, tá bom? Vamos lá. Duas viaturas da FAB, A e B, estão em uma pista retilínea e plana, separadas inicialmente por uma distância de 500 metros. Beleza. No instante t igual a 0, a viatura A inicia um movimento com velocidade constante de 90 km por hora em direção à viatura B. Simultaneamente, a viatura B parte do repouso, indo ao encontro da viatura A, mantendo uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, tá, entendi. O intervalo de tempo necessário em segundos para as duas viaturas cruzarem na pista. Apesar de ter o desenho ali, eu vou fazer um outro desenho aqui, tá? Vou orientar minha trajetória. Vou colocar o veículo A aqui, que está com uma velocidade de 90 km por hora, mas é a mesma coisa que 25 metros por segundo. É só dividir isso daqui por 3,6, tá? Então, aqui dá 25 metros por segundo. E aqui está uma viatura B saindo do repouso com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O intervalo de tempo que elas se encontram. Gente, não... Ah, tá. A distância aqui entre elas vale 500 metros. Não posso fazer aqui, tá? A fórmula do tempo de encontro é igual a distância dividido pela velocidade relativa, tá? Por que eu não posso fazer? Porque os dois não estão em MRU. Então, aqui eu vou fazer para você de duas maneiras, tá? A primeira maneira é montar as funções horárias, beleza? Eu vou montar a função horária do A. Eu vou considerar aqui a posição 0 e aqui a posição 500, já que a distância entre eles é 500, eu orientei a trajetória para a direita. Montando a função horária do A. Como o A está com velocidade constante, tá? Como o A está com velocidade constante, é o nosso sorvete. Então, posição final é igual a posição inicial, que é 0,
mais velocidade, velocidade a favor da trajetória positiva, vezes tempo, tá? Então, só para poder dar uma melhorada, vai ser 25t. Essa vai ser a função horária do A. Agora a gente vai fazer a função horária do B. Como tem aceleração, é sorvetão, tá? Então, posição final é posição inicial, 500. Aceleração. Repare que ele está indo contra a trajetória, o que faz a velocidade ser negativa. Então, para esse movimento ser acelerado, a aceleração também tem que ser positiva, tá? Também tem que ser negativa, contra a trajetória. Então, não esqueça que aqui é menos 5. Então, a velocidade inicial, como ele sai do repouso, vai ser 0 vezes t. E a aceleração vai ser menos 5t ao quadrado dividido por 2. Então, só dando uma melhorada aqui, vai ficar 500 menos 2,5t ao quadrado. Essa é a função horária do veículo B. Como eu quero saber o tempo de encontro, eu vou igualar as duas, tá? Vai ficar 25t igual a 500 menos 2,5t ao quadrado. Eu vou apagar aqui e depois eu faço da outra maneira também, tá? Então, ó, ficou desse jeito, certo? Vou passar todo mundo para o outro lado. Vai ficar 2,5t ao quadrado, ficou positivo, mais 25t menos 500 igual a 0. Vou dividir todo mundo por 2,5, tá? Que eu vi que dá para dividir. Então, vai dar t ao quadrado mais 10t menos 200, tá? Menos 200, 5 dividido por 2,5 vai dar 2, menos 200, igual a 0. Bom, será que a gente consegue fazer por soma e produto? Se eu fizer aqui por soma e produto, tá? Soma e produto, São Paulo, eu preciso que dois números somados dê 10 e o produto dê... Dois números somados, eu prefiro que a soma dê menos 10 e que o produto dê menos 200, tá? Lembra que a soma tu troca o sinal aqui, tá? Eu sei aqui de cara que pode ser o quê? O 200 é 4 vezes 50, mas a soma não daria aquilo ali, não daria 10. Quais são outros dois números que multiplicado vai dar 200? 10 vezes 20. 10 vezes 20. Então, eu sei que um tempo vai ser 10 e outro tempo vai ser 20. Fechado? Como eu preciso que o produto dê menos 200, então tem que ter sinais contrários. Como o sinal do maior ficou negativo, então vai ser aqui, ó, menos 20 mais 10, tá? Então, ó, 10 vezes menos 20 dá menos 200, bateu, e 10 com menos 20 dá menos 10. Pará, eu não sei fazer soma e produto. Se você não souber fazer soma e produto, você tem que fazer por Bhaskaras, tá? Se você não conseguir fazer isso por Bhaskaras, você entra em contato comigo que a gente faz junto. Beleza? Porque eu estou olhando aqui, a outra resolução, ela vai dar muito trabalho, você tem que ficar fazendo verificação de sinal, então não vai ser legal, tá? É uma que você poderia usar velocidade relativa dentro do sorvetão, mas vai ter que fazer análise de sinal para poder dar certo, então eu acho essa aqui mais intuitiva, tá? Deixar para usar velocidade relativa só quando os dois forem em MRU. Se tiver um MRU, outro MRUV, ou os dois MRUV, façam as funções e igualem, tá? Vai dar o mesmo trabalho sem precisar fazer análise de sinal, porque quando você orienta a trajetória, ela já vem automaticamente. Fechado? Tranquilo? Então, 47 foi. Vamos agora para a questão número 48. Então, galera, vamos lá agora a questão número 48, tá?
Espero que você tenha curtido, esteja curtindo aí, tá? Essa correção, não deixa aí de deixar teu like, tá bom? Isso é legal porque pode aparecer para outras pessoas aí verem essa correção e se interessarem na didática. Um bólido de testes atinge a velocidade 108 km por hora e, em seguida, o motor é desligado e os freios aplicados, fazendo-o parar após percorrer 75 metros. Utilizando a equação de Torricelli, o modo de aceleração média de frenagem foi D. Questão dada, né, gente? Eu já estou falando para você que é para usar Torricelli, né? Já estou te dando a dica que é para usar Torricelli. Isso não aconteceria na prova da especialista. Jamais farei isso no simulado. Dei mole. A questão foi e eu não vi que já falava da fórmula. Mas beleza, vamos lá, tá? Fica aí com uma questão dada para você, tá? Se você achou essa questão muito fácil, fala aí, tá bom? Eu achei. Então é até parar, certo? Se até parar, a velocidade final é igual a zero. A velocidade inicial é de 108 km por hora. Se você dividir por 3,6, isso vai dar 30 metros por segundo. Mais 2 vezes a aceleração, vezes 75 metros, que é o nosso deslocamento. Fechado? Então aqui vai dar 0, aqui vai dar 900 e aqui vai dar 150A. Passando para o outro lado, fica menos 150A igual a 900. Corta 0, corta 0. O A é igual a 90 dividido por menos 15. Isso vai dar menos... Bom, se fosse 3, 6, né? Menos 6 metros por segundo ao quadrado. Bom, como ele quer saber aqui em módulo essa aceleração, então tá aqui, ó, resposta letra B. Gente, questão dada, né? Aquela questão para você não zerar o simuladinho. 48 foi letra B. Opa, fechamos então. Gente, agora vamos fazer aquela análise rapidinho? Vamos fazer a análise rápida, tá? E aí você pode discordar, tá bom? Vamos fazer. Essa aqui eu achei trabalhosa, mas não achei difícil, tá? Combina, confirma comigo? Trabalhosa sim, difícil não. Essa aqui, dada. Essa aqui, dada, certo? Essa daqui, texto grande, não achei difícil. Achei o texto trabalhoso, tá? Mas não achei a questão difícil não. Essa daqui, dada. Essa daqui, tem um cálculo ali para fazer, mas achei fácil. Essa daqui, achei fácil. Dada, tá? Ele tem uma pegadinha ali, mas foi dada. Essa questão aqui, tá? É fácil, mas tem a sua pegadinha. Essa questão aqui, dada. Essa questão aqui talvez seja mais difícil desse simuladinho de MRV, tá? Que você tinha que saber fazer esse tempo de encontro, tá? E você teria que igualar, que é numa equação do segundo grau. Não acho difícil não, mas acho uma questão que acho que é mais difícil daqui, tá? Essa aqui, dada. E aí, achei esse simulado bem tranquilo. Você concorda comigo? Não concorda? Deixa sua crítica aí e deixe seus comentários também, tá? A gente se vê na próxima correção.